Bem-vindos a mais um Tecendo Amanhã, este programa que está fazendo surgir esta rede, né? Como diz João Cabral de Melo Neto no seu poema Tecendo Amanhã, né? Que é essa ideia de uma rede de galos que jogam o seu canto um ao outro para que as manhãs possam acontecer. E a gente sabe, né, Galo, que para acontecer o amanhã que a gente deseja, é preciso que muita gente esteja na batalha, que é essa batalha que você faz da sua vida política, do seu fazer político. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo. Né? Não é isso, Marcelino Galo? Isso, muito bem. Hoje aqui, muito bem acompanhado, né, por duas figuras, né? Aqui é a Georgina, com inestimável serviço prestado à classe trabalhadora, com o seu estudo, com as suas pesquisas. É uma intelectual orgânica, né, da classe trabalhadora, ela que dá esse suporte, né, teórico de conhecimento da realidade, de dados, da exploração do trabalhador, para que o trabalhador use como uma ferramenta de luta, né? E eu aqui com o doutor Ian, né, com uma experiência inusitada, que ela precisa ser conhecida pelos baianos, pelos brasileiros. Sim. Ele se dedicou a isso, passou a dirigir Uber, né, para conhecer aquela experiência. Então a gente tem muita curiosidade, né, para além de ler o livro, conhecer, né, o que motivou assim, essa forma tão especial de aprofundar a realidade da exploração. Né? Georgina, mais dedicada à classe trabalhadora, e hoje está se deparando quase, né, com esse desaparecimento da classe trabalhadora, e doutor Ian já aprofundando isso, né, que vai avançando, que é a uberização, né, no mundo do trabalho. É isso, então a gente está aqui pautando, a gente já vai passar para vocês, para comentarem, mas estamos aqui pautando exatamente essa questão aí que está na hora do dia. Estamos discutindo agora o regime, né, de trabalho, 6 por 1 ou 5 por 2, né? Em alguns países já existe 4 por 3, né, do trabalho. Estamos discutindo as questões da precarização, como disse Galo, e não podíamos deixar de trazer aqui o procurador, né, da Procuradoria em Salvador, né, do Ministério Público do Trabalho, que é um ramo do Ministério Público da União, é o querido Ilan Fonseca. Então, boa tarde, bom dia, boa noite, manhã, bom dia, boa noite, aí para o seu horário que você está assistindo, que vai depender, mas vai lá, Ilan. É uma satisfação estar com vocês aqui, agradecer o convite aí do deputado Marcelino Galo para poder fazer esse bate-papo aqui, informal hoje. É um prazer reencontrar a Georgina aqui, minha companheira de muitos anos no combate ao trabalho escravo aqui na Bahia. E a gente vai conversar um pouco exatamente sobre isso, né? Essa experiência que eu tive como motorista de aplicativo aqui em Salvador, de dezembro de 2021 até março de 2022. Foram 352 horas online, 350 corridas. E essa experiência tem muito a ver com o que você disse antes, né? Sobre você massagear do ponto de vista antropológico para você ter contato com a realidade que normalmente a gente que tem uma profissão mais jurídica, uma profissão mais administrativa, normalmente não tem acesso. Então a gente vai conversar um pouco sobre essa precarização, sobre essa tentativa de encobrimento da classe trabalhadora, né? Porque ela continua existindo, agora com uma nova ideologia que tenta fazer com que ela mesma não se reconheça enquanto tal. É isso. Também por isso que a gente está com a Ana Georgina Dias, que é economista pela UNB, né, e supervisora técnica regional do DIEESE. O DIEESE é o nosso importantíssimo departamento intersindical de estatística e estudos socioeconômicos, que tem a importante tarefa de trazer os dados da classe trabalhadora para a discussão, né, nas políticas públicas, na política econômica, nas questões dos salários. Quer dizer, todo o DIEESE é que dá esse suporte aos sindicatos todos em sua luta aí pelas condições de trabalho mesmo. Então vamos. Isso. Boa tarde, bom dia, boa noite, Georgina. Bom dia para quem é de bom dia.
Então, é um prazer, né, agradecer o convite feito pelo deputado Marcelino Galo, também dizer da minha alegria, né, de dividir esse espaço, né, com o doutor Ilan mais uma vez, né, a gente tem se encontrado aí, esse mundo do trabalho, ele é grande, mas ele nos aproxima quando é para tratar das questões mais problemáticas, né, então vira e mexe nós estamos em algum espaço como esse aqui, discutindo todas essas transformações extremamente importantes que vêm acontecendo no mundo do trabalho. O mundo do trabalho é mais vasto que o mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho ainda é, digamos, um espaço onde a gente tem um mínimo de regramento, mas o mundo do trabalho ele é muito maior que isso, e a gente pode dizer que é aí onde a gente observa a maior parte, né, dessa precarização e as formas mais cruéis mesmo, né, dos trabalhadores conseguirem seu sustento. Finalmente apresentar também um pouquinho da atuação do deputado Marcelino Galo em seus mandatos, né? Galo vem trabalhando em várias frentes com as questões da disputa do capital do trabalho. Quando ele discute meio ambiente, ele está discutindo essa relação na disputa dos recursos, quando discute as pautas dos pescadores, quando discute as cooperativas, a economia solidária, a agroecologia e o agronegócio, né? Então, Galo, é isso mesmo? Quer dizer, a pauta do trabalho atravessa a sua agenda política? Com certeza, a pauta ela é central por conta da exploração, né, dos trabalhadores e da exploração da natureza. Então, nós estamos vivendo um momento do capitalismo que eles estão de forma muito potente, destruindo todo tipo de regulamentação, tanto da classe trabalhadora, da proteção, do que Georgina fala, do que é o mercado do trabalho, que tem a sua regulamentação, mas também da natureza. Então, hoje, o espaço prioritário do capital é ocupar, né, essas instâncias de regulação, tanto do ponto de vista do legislativo, né, das leis, tanto que nós temos agora, tramitando no Congresso Nacional, 28 projetos, 25 projetos de lei, mais 3, né, que modificam a Constituição brasileira no sentido de não ter nenhuma regulamentação para a exploração do bem comum que é a natureza. Então, ela está extremamente interligada. Essa semana eu estava em Irecê discutindo supressão de vegetação na serra, e ali apareceu uma questão que eu nem conhecia, que aquela região de Irecê que tem um maior número de trabalhadores em condição análoga à escravidão em Minas Gerais, né? Então, enquanto você ali explora o meio ambiente, desertifica, agora suprimir nas matas, a classe trabalhadora é obrigada a forçadamente migrar e trabalhar nessas condições análogas ao trabalho da escravidão. Então, a gente não pode separar. A luta pela preservação da natureza é uma luta pela preservação da vida, e a vida inclui, né, os homens, os trabalhadores, né? E esse modo de produção, ele destrói a vida dos trabalhadores e destrói a natureza. Georgina, o Diese sempre foi importantíssimo nessas lutas. A gente estava aqui pensando, por exemplo, você pensar na época lá da hiperinflação, dos pacotes econômicos lá atrás, o papel importantíssimo que o Diese teve de dizer, não é assim, os números são esses, são aqueles, etc. E agora, nessa quadra, nesse momento que a gente vive de precarização do trabalho, de desconstituição, vamos dizer, dos mecanismos de financiamento, né, das lutas, destruição dos sindicatos, tentativa, né, de destruição, enfraquecimento. Como é que está a atuação do Diese? Como é que vocês enfrentam essa onda nesse momento? É um momento bem complexo, porque muitas das coisas pelas quais se lutava lá em 1955, quando o Diese foi criado, lá já se vão quase 70 anos, elas não só permanecem na agenda, como elas, em alguma medida, elas pioraram, né?
Essa questão do enfraquecimento do movimento sindical tem muito a ver com o que o doutor Ilan falou um pouco atrás, que é a própria descaracterização, a própria falsa sensação de que um trabalhador ele não pertence mais à classe trabalhadora, né? Existe toda uma tentativa de fazer com que o trabalho ele perca essa centralidade que você mencionou. Você disse que o trabalho é central. E a partir do momento que a gente vê uma agenda que ela é muito voltada para que o trabalho ele perca essa centralidade, consequentemente o trabalhador não se vê enquanto classe, né? Então hoje a gente tem como um dos principais, eu diria um dos principais tarefas do DIEESE, além de fazer aquilo que a gente sempre fez, né, de tentar trazer os dados, as informações para fortalecer as reivindicações, os pleitos dos trabalhadores, mas tentar atuar também numa tentativa de reconexão do trabalhador com a classe a qual pertence, né? Tanto que uma das nossas atuações mais fortes é formação. Então, formação tem muito a ver com isso, em que lado da sociedade eu estou. E aí, quando a gente fala lado, não necessariamente é uma questão de aumentar a polarização que a gente sabe que existe, mas é porque fica muito difícil eu fazer um enfrentamento como trabalhador se eu não tenho pertencimento de classe. Então, quando a gente olha, por exemplo, o deputado Marcelino, a composição do parlamento, a composição do Congresso, a gente vê que a classe majoritária, que é dos trabalhadores, existem muito mais trabalhadores do que representantes do capital no país, mas isso não se configura lá. Então, a reconexão dos trabalhadores com a sua classe, eu acho que é uma das questões mais importantes para o DIEESE hoje. E isso passa pelo fortalecimento das instituições, sobretudo o sindicato. O sindicato vem passando por um momento de grande demonização. É quase como se fosse, hoje, uma entidade obsoleta. E nada poderia ser mais falso quando a gente vê a necessidade de enfrentamento a toda essa agenda que descaracteriza e que precariza o trabalho, né? Que desumaniza, né, doutor Ilan? A gente tem uma desumanização mesmo nessas relações, né? O Ministério Público passa pela mesma questão, quer dizer, antigamente era mais claro, né? Você tinha assim, o patrão, o empregado, até ele era a pessoa, era palpável, né? Hoje parece que tudo é meio em algum lugar, um fundo em algum lugar, um aplicativo que de alguma forma fica tudo meio nublado, né? É isso mesmo? Como é que o Ministério Público enfrenta esse desafio? É isso mesmo, porque quando você fala desumanizar, é você considerar um trabalhador que sempre foi uma pessoa, um cidadão, ele passa a ser ou um objeto, se a gente for pegar um modelo fordista, mas hoje em dia, na indústria 4.0, ele não é nenhum objeto, ele é um número, ele é quantificável. Então, se você termina de fazer uma corrida, você deixar a sua avaliação, aquele trabalhador ele vai ser entre 1 e 5 estrelas. Né? Então, você avalia ele como você avalia uma mercadoria, como você avalia uma série da televisão. Né? E essa avaliação para nós, enquanto consumidores, é super prática, é super confortável. A gente acredita que é um modelo confiável de avaliação de uma prestação de serviço. E a gente esquece do ser humano. A gente esquece que para o ser humano que está sendo avaliado numa pontuação de 1 a 5 com estrelas, isso é extremamente cruel, porque o ser humano é muito mais complexo do que uma nota de 1 a 5. Então, assim, corroborando o que já foi dito, há uma tentativa de modificar toda a gramática. Os motoristas de aplicativo, eles não falam que eles são trabalhadores, eles são empreendedores, eles são chefes dele mesmo. Eles não realizam trabalho, né? Eles não têm relação de emprego, eles realizam uma atividade empreendedora. E a própria Uber e a 99 vão dizer que é uma atividade lúdica, uma possibilidade de você desbravar a sua cidade e conhecer novas pessoas. Então, como o livro 1984, né, do George Orwell, você vai criar uma nova língua, né, uma nova língua, onde todas as categorias que somos familiarizados, Galo, elas vão ser requalificadas como uma tentativa de ocultar, de esconder o que está por trás daquilo ali. E aí, quando você não se reconhece como trabalhador, por que você vai buscar um sindicato? Não, o sindicato é para CLT, eu não sou CLT, eu sou empreendedor. Né? Eu não realizo um trabalho, eu sou empreendedor. Então, assim, eu vou pedir apoio do sistema S, mas não do sindicato que me representa. E aí você vai ter um represamento de denúncias no MPT,
você vai ter um represamento de reclamações trabalhistas na Justiça do Trabalho, porque é como se o nosso direito, as nossas constituições não conseguissem dar conta desse fenômeno que é extremamente novo, revolucionário, né? E a gente sabe que não é bem assim. Ele é novo e revolucionário na forma, mas na essência continua sendo a exploração do homem pelo homem, não é isso, Gato? É o acirramento da exploração, né? A extrema-direita, a direita, ela vai se adequando, né? Quando a gente fala hoje do avanço da extrema-direita, é o avanço, né, da exploração do homem pelo homem, pelas classes dominantes que vão avançando na sua forma de dominação, cada vez mais perversa e desregulamentada, né? Tanto que eu acho que uma questão que eu queria compreender melhor, porque a CUT justamente nasce de uma das bandeiras mais importantes, originária da CUT, que é a redução da jornada do trabalho, né? Então, já ocorreram vários projetos nesse sentido, e agora ela ressurge com toda essa força, né? Que é uma bandeira classista, né? É uma identidade de classe, né? Como é que a gente vê isso, vocês que atuam no mundo do trabalho, né? Vendo esse momento que a sociedade se mobiliza, né? Ambos os lados, né? A classe dominante se funcionando e a classe trabalhadora, né? Demonstrando toda essa consciência de classe, no sentido de compreender a exploração que ela está submetida e pedindo a redução, né, da jornada de trabalho, pedindo mais tempo para a vida, para viver, né, e não ser super explorado como acontece. Isso eu acho que uma das coisas mais interessantes que tem acontecido recentemente, eu diria que é um furo na bolha, né? Na verdade, é uma reconexão de agenda, porque, na verdade, não tem nada novo, né? Quando se fala em redução de jornada, que de fato é uma bandeira antiga, mas eu acho que a forma que ela foi feita, né? Trazendo muito claramente que a maior parte do tempo da pessoa ela está no trabalho, ela não está na vida especificamente. E, sobretudo, quando se fala da extrema-direita, a extrema-direita sempre traz como mote a família, né? Então, uma pessoa que trabalha 6 dias e folga apenas um, que não necessariamente é no fim de semana, ela perde esse tempo com a família. Então, eu acho, quando eu digo que é um furo na bolha, é porque mesmo aqueles trabalhadores que de alguma maneira estão cooptados para a ideia, e aí essa ideia do empreendedorismo, como a gente ouve, é uma romantização de uma estratégia de sobrevivência, né? A gente não pode dizer que uma pessoa, por exemplo, no caso do Uber, que trabalha 12 horas, que ele é o patrão de si mesmo. Porque se ele tivesse esse grau de liberdade, ele não precisaria trabalhar tanto tempo, ele não precisaria se submeter às avaliações, ele não precisaria submeter o carro dele a uma série de exigências, né? A própria questão de como ele faz o trabalho. Então, quando eu digo que é um furo na bolha, é que de alguma maneira conseguiu-se tocar o trabalhador, mesmo quando ele não se enxerga como trabalhador, para uma coisa muito interessante que é o excesso do trabalho, é o adoecimento por causa do trabalho, é o afastamento da família, da igreja, do estudo, do lazer, por conta do excesso de trabalho. Então, assim, mesmo as pessoas que não se enxergam como trabalhadores, se enxergam como exaustos, se enxergam como afastados daquilo que gostariam de fazer para além do trabalho. Então, eu acho que foi extremamente interessante como isso se deu, vindo de um trabalhador. A agenda é antiga, mas ela foi trazida à pauta novamente por um jovem que se sentia, né, extremamente explorado por esse tipo de jornada. Então, com isso, e aí eu não vejo, por exemplo, uma desconexão com o próprio movimento sindical, porque é uma pauta antiga do movimento sindical. E é uma pauta que, mesmo se a gente for pensar internacionalmente, ela volta. Essa questão mesmo do 4x3, e aí é interessante, porque o capitalismo explora, mas é igual aquela história do rói e assopra. Porque quando ele percebe que a exploração está muita, dá uma afrouxadinha.
Então, o 4x3 é uma tentativa também de salvar o próprio capitalismo, para que mais pessoas trabalhem, mais pessoas tenham renda e mais pessoas consumam. Então, se eu precisar que mais pessoas trabalhem, reduzir a jornada para isso, eu vou fazer. Né? Claro que isso já é um capitalismo mais dos países mais desenvolvidos, que já perceberam que não adianta você ter uma pessoa exausta que na sua folga não vai consumir nada, ela não vai nem ter energia para isso. Né? Então, eu achei muito interessante por esse aspecto, né? De você fazer ali você coloca um elemento antigo com uma cara nova e que unifica todas as pessoas que trabalham, né? Mesmo aquelas que têm dificuldade de se reconhecer, como você está dizendo, né? De se reconhecerem como trabalhadoras. Elas se reconhecem como exaustas. Eu acho que eu gostei disso. Né? Acho que O que eu achei interessante também nessa pauta do fim da escala 6x1 é essa capacidade, né, de atrair a todos, né? O que é muito raro. Não ficou uma pauta restrita dos movimentos sindicais ou da esquerda, porque de alguma forma todo mundo se identifica com isso aí. Então, conseguiu viralizar isso enquanto movimento social. A gente não sabe ainda o que é que vai acontecer a partir disso, mas o fato é que o movimento por si já é um sucesso, porque ele conseguiu essa adesão de uma grande parte da sociedade que antes sequer conseguia discutir esse assunto porque achava que era impossível, né? E o que está sendo mostrado hoje é que não, é possível, né? Se a organização política ela for boa, for suficiente, mesmo pautas que a classe trabalhadora entende que são impossíveis, elas podem ser disputadas, ainda que não se vença. O simples fato de já se ter tentado é muito importante. E assim, se o trabalho, Galo, ele é central, como você diz, dentro dessa centralidade do trabalho você vai ter outro núcleo duro, que é o tempo de trabalho. Né? Então o tempo de trabalho ele já vai gerar reflexos imediatos na renda e também na saúde, na manutenção do organismo físico, da capacidade de reprodução desse próprio trabalhador. Então assim, os empresários, a nossa sociedade, que é uma sociedade capitalista, ela não se sustenta se ela não tiver o controle sobre o tempo das pessoas, sobre a renda das pessoas, e essa renda, via de regra, vai ser o mínimo necessário para que ele possa se manter, e a subordinação, que é um pouco que eu abordo, né? Dificilmente uma empresa ela consegue se organizar para ter boas margens de lucro se ela não consegue disciplinar a mão de obra dela. Então você não consegue ter, como a Uber e a 99, um contingente de 1.200.000 trabalhadores como motoristas, se você não conseguir incutir regras que precisam ser obedecidas. E aí você vai precisar controlar, disciplinar, punir, banir, expulsar eles, para que ele consiga entregar o resultado que a plataforma entende que é o resultado que vai gerar lucro. Quer dizer, sua experiência, falar um pouquinho, né, da sua experiência. Então, é só para a gente relembrar aqui quem está nos assistindo, né? Dr. Ilan, ele é procurador, né, do Ministério Público do Trabalho, que é ligado ao Ministério Público da União, e ele pediu licença. Né, como é que você fez? Se afastou das suas atividades e passou quase um ano, né? Não, dirigindo 4 meses. 4 meses, isso, dirigindo um Uber. Assim, foi exercer aquilo que era o objeto, né, que aparecia como objeto do seu fazer como procurador. Né? A gente que é da área trabalhista, né, a gente sente sempre essa necessidade de se colocar no lugar do outro, né, de sentir na pele a realidade que o trabalhador geralmente experiencia somente ele, né. Então, na minha conclusão do doutorado, eu pedi afastamento da minha função de procurador e eu trabalhei por 4 meses como motorista de aplicativo aqui em Salvador pela plataforma Uber. E o meu foco, o meu objetivo de pesquisa era provar que existe uma subordinação, que esses trabalhadores eles estão sujeitos a uma série de ordens que são emitidas por essas plataformas digitais e ainda que tenha uma roupagem diferente, ainda que tenha uma intermediação por meio da tecnologia, por meio do aplicativo, eles são motoristas que precisam realizar viagens e a gente não pode entender que você recusar uma corrida que é oferecida a você por 8 segundos, isso é uma autonomia. Então, os motoristas eles não escolhem corridas, eles recusam corridas que colocam a vida dele em risco ou porque são extremamente deficitárias. Eu acredito aí que de 30% a 40% dos motoristas de aplicativo hoje já estão tendo prejuízos, quando eles colocam na ponta do lápis os gastos que ele tem com o automóvel, com taxas administrativas. E além de tudo, que foi o objetivo central da tese mesmo, provar como eles são empregados como outros quaisquer,
só que ainda não tem a sua carteira assinada, né? Mas assim, eles são funcionários dessas plataformas de transporte e a gente acredita que conseguiu demonstrar isso na tese e no livro. E aí, Galo, esses algoritmos todos que estão aí, essas plataformas, na verdade, parece que estão proporcionando esse turbocapitalismo, né? A gente está com uma concentração, né, de bilionários, cada hora surgem mais bilionários, o processo de concentração capitalista parece que se acelerou, né? E a gente sente isso na nossa realidade, e a massa de trabalhadores perdendo a capacidade, né? A gente chama assim a proletarização, né, de atividades, por exemplo, médicas, e profissionais que até tinham outro nível. Como é que você vê na sua labuta com as comunidades mais de base mesmo, falando dos movimentos de cooperativa, de pescadores, de essa precarização que vai chegando de outras formas, ou de essa exploração, essa disputa? Ela, de certa maneira, chega, né? Claro que é diferente, mas a essência é a mesma, né? A questão da especulação imobiliária, ela obrece, proletariza mais ainda e expulsa, né, pescadores. A questão agora, a gente passou hoje a manhã toda discutindo as energias renováveis, né? E chamadas energias limpas, né? Da forma como ela se implanta, né? Ela destrói a natureza e desloca populações, né? E traz um transtorno, né? Você não tem um deslocamento como tinha nas hidrelétricas, mas você traz um transtorno na vida comunitária e na destruição da vida comunitária. E organizado, a distância que está os organizadores disso, como o capital, ali você vê que a maioria dessas empresas são empresas transnacionais. E nós vivemos um período onde o Estado-nação ele é cada vez mais fragilizado. Na verdade, o Estado nem mais controla. Quem controla são as grandes corporações e os grandes bilionários do mundo, que se reduz em número, mas aumenta a sua riqueza, a sua concentração de renda, de riqueza e o seu poder de interferir, né, sem as comunidades terem a necessária, né, visibilidade, a compreender como é que se dá esse processo. Então é uma luta mais dura ainda, né? A gente saiu daquela fase do trabalhador, né? Ali ele compreendeu o seu nível de exploração para esse tipo, né, de comunidades que não tem uma visão tão clara desse processo de dominação do capital, que se expande destruindo vidas e destruindo a natureza. O poeta Carlos Sarno, ele fez um livro recentemente com um título assim: Onde se dependura a gaiola que prende o pássaro por fora. Ele fez uma alegoria, na verdade, para falar sobre a sujeição, ou a submissão que o próprio trabalhador se impõe quando se imagina um homem livre, né, fora da gaiola, e na verdade ele está dentro da gaiola. O Marcelino Galo falando agora foi me lembrando desta compreensão do poeta, né, de como está se dando a exploração hoje, em que o patrão cruel, o capataz duríssimo, às vezes é a própria pessoa, né, a exigir de si rendimentos cada vez maiores, porque ele está entendendo que se ele não está produzindo aquilo é porque ele tem algum defeito, né? Está introjetado a exploração nele. Como é que a gente supera isso? Eu queria ouvir um pouco vocês três, quer dizer, na experiência de vocês, cada um no Ministério Público, no DIEESE, na área sindical, na área política, na cena. Quer dizer, como é que a gente enfrenta isto que cruzou a subjetividade, né, das pessoas com a realidade da exploração no nível que talvez a humanidade nunca tenha visto, né? Talvez a gente nunca tenha visto, não sei. A subjetividade tão ideologicamente sujeita, se auto-sujeitando à exploração. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar como para ver as saídas, né?
que a gente tem para isso, de superação. Né? Então aí as pistas. Né? Eu acho que tem várias pistas. Eu acho que uma das coisas principais é exatamente essa... Eu uso a palavra descaracterização, mas não sei se é a melhor. Mas é essa falta de sentimento de classe. E que não é uma falta porque o trabalhador não tem aquilo. Eu acho que é toda uma... como você disse, uma ideologização até de como a pessoa se vê no mundo. Né? E também não deixa de ser uma imposição ao trabalhador de um problema que não é dele. Ou seja, se você não tem trabalho, o problema não é da economia que não absorve todos os trabalhadores. Se o seu trabalho é precário, não é porque existe uma exploração que precariza e que o lucro aumenta quanto mais eu precarizar. Na verdade, você que não está tendo capacidade de se colocar numa posição de ser o melhor que você pode ser. Isso é o que é dito. Então, por isso que essa coisa do discurso, tanto empreendedor quanto meritocrático, ele tem sido muito importante no sentido de trazer essa descaracterização. E não só isso, eu vejo nas redes sociais, por exemplo, hoje, né, acho que o doutor Ilan, quando vê, deve ter arrepios, mas toda uma demonização da CLT. Como se a CLT fosse uma coisa ruim e você ser só um empreendedor ou alguém que vai gerar o seu próprio emprego, isso seja muito bom. Né? Eu sempre comparo isso com o discurso do armamento. Terceiriza, sai do Estado a obrigação da proteção e passa para o indivíduo, ou seja, eu tenho que ter uma arma para me proteger. Então é a mesma coisa, a história de você ter políticas públicas, de você ter uma economia pujante, de você ter desenvolvimento, fica secundário em relação ao indivíduo na obrigação de conseguir se autoempregar. Né? Não é porque a economia está ruim, não é o modo altamente explorador que a gente vive que é o problema é você. Você que não é bom o suficiente. Então isso é muito perigoso, isso é muito ruim e sobretudo, isso é muito desagregador. Então por isso que a figura do sindicato passa a ser anacrônica, passa a ser obsoleta, porque sou eu comigo, eu que tenho que ser o meu melhor. Na verdade, isso é uma perda de responsabilidade sob toda a maneira mesmo em que a riqueza ela é produzida e ela é distribuída, né? Eu acho que Galo e Georgina já anteciparam um pouco isso aqui, né? Quando eles falam de formação. Porque essa formação é uma formação diferente do que já foi feito antes. Porque agora é uma contraformação. Então, você tem aí essa ideologia neoliberal que vem formando trabalhadores e a gente vai precisar trabalhar dobrado para desconstruir o que foi feito e reconstruir. Então, a gente não está pegando tábulas rasas, a gente está pegando pessoas com uma forte formação ideológica contrária a todas as premissas anteriores. Então, as pessoas me perguntam por que os motoristas de aplicativo não se enxergam como trabalhadores, como empregados? Porque a Uber já está no Brasil há 10 anos e ela manda mensagens diariamente por e-mail, pelo aplicativo, na mídia, dizendo: vocês são parceiros, vocês são independentes, vocês são capazes de fazer o seu próprio dinheiro. Como é que você vai contrapor isso a um podcast que apareceu ali uma vez, a um professor numa sala de aula, né? Se aquilo ali está sendo injetado diariamente na mentalidade dessas pessoas. Então, realmente é um trabalho que é dobrado e é muito difícil de ser feito. Então, essa meritocracia, né, enviesada que é apresentada, ela vai trazer um individualismo ao extremo, onde nada que seja coletivo pode ser aceito. O Estado, que é esse representante máximo do coletivo, ele vai tentar ser neutralizado, anulado, extirpado. Os sindicatos, como representação coletiva, precisam ser eliminados também. E aí você vai ter um individualismo, uma meritocracia, e aí você vai ter fatores também religiosos, né? As pessoas acreditam que elas podem vencer de uma forma messiânica. Elas acham que elas realmente, se elas acreditarem, se elas trabalharem direito, elas vão ter sucesso. E pagarem o dízimo certinho, a troca, né, com Deus ali, diretamente individualizado. E essa meritocracia, você vê, está tão presente na nossa sociedade que ela acontece para efeitos positivos e para efeitos negativos. Enquanto eu estava rodando o aplicativo, um motorista foi assassinado em Itapuã. E ele foi colocado uma emboscada, um casal
colocou ele numa corrida, numa rua sem saída, e veio uma terceira pessoa, colocou a arma na cabeça dele, ele tentou resistir, dar ré, e atiraram contra o vidro do carro e ele veio a óbito. Eu estava num grupo de aplicativo, eu fazia algumas corridas ali por Itapuã, e o nosso pensamento natural é, poxa, vamos ser solidários em relação a ele. Não. As reações dos colegas motoristas eram, ele errou porque aceitou uma corrida de casal. Ele errou porque foi para uma rua sem saída. Sim. Ele errou porque ele resistiu. E se a gente for pensar, é o que acontece hoje. Se alguma mulher hoje ela é vítima de um estupro, ela vai ser colocada como a responsável por aquilo. Se a gente fala assim hoje, roubaram meu celular na frente de casa, algum parente ou algum amigo nosso vai dizer assim, foi aonde? Na Pituba. Você vacilou porque... Como é que você saiu Como é que você sai com o celular? Exatamente. Então, assim, em nenhum momento a responsabilidade é dos responsáveis. Pois é. É sempre da vítima. Então, é a meritocracia exacerbada para aspectos positivos e negativos. E isso na política é uma tragédia, né? Essa individualização, né, Não, Galo? porque o político vem dessa sociedade. Se há esse processo de mudança, né, do ponto de vista da dominação, você também tem um reflexo disso. Inclusive, os próprios deputados, né, hoje são mais influências, mais do que propriamente aqueles que têm. Não precisa ter história, não precisa ter nada. Então aparecem uns fenômenos que Fazendo lacração, você né? não sabe. Quer dizer, é o reflexo de como essas transformações, né, na sociedade. Então a política sente muito. Nós temos um Congresso Nacional, talvez o pior da história, né? Porque ele sempre pode piorar. Tem piorado. Até aqui o pior. Tem piorado. Mas é um negócio que você não entende, né? Até você fica... Eu fico perplexo, assim, a compreensão, como compreender que é possível você ter uma sociedade, mesmo sabendo que o que prevalece é o mercado da democracia, ali ninguém está à toa, todo mundo tem que banca aquilo ali, tem os interesses de classe sendo bancado, mas uma forma de dominação, acho que muito complexa, para no primeiro momento a gente entender. Então, como se preparar para se contrapor a isso, né? No nosso tempo, a formação sindical era outra, a forma de arregimentar, a formação, né, nos setores ali que a gente poderia trabalhar, a militância política, o movimento estudantil, tudo, o estudo, né? A própria formulação, não era só estudar, era formular também. E hoje a gente se depara com essa realidade. Então, como é que nós vamos ter que se desdobrar, e o doutor já falou disso, né? No sentido de a gente fazer esse enfrentamento a um processo de formação ideológica que é muito mais denso, né? Do ponto de vista, talvez nunca visto na história, a amplitude disso, né? Que incorpora tudo e a todos. Então, se vê como um colaborador, se vê como um empreendedor, né? Parceiro, né? Então, infelizmente, até nós mesmos, uns de nós aí andam incorporando. Aí tem um programa, eu vejo um programa empreendedor, o empreendedor dos povos tradicionais. Né? Quer dizer, é o cara que vem de uma carga dessa, né? Da própria escravidão, né? Como ela se dá nesse país, né? E ele sendo enganado, ludibriado, né? Dessa forma. Então, é um momento que a gente tem que pensar muito e trabalhar no sentido de encontrar esse caminho aí dessa contraposição no processo tão avassalador. Sobretudo para um mandato como o seu, né, Galo? Você tem uma trajetória política que nasce, sobretudo, ali da reforma agrária. Né? Você foi o superintendente que mais fez reforma agrária na história do INPE, né? Quando você foi superintendente aqui na Bahia. Fez uma reforma agrária importante. E não reforma agrária aí, a gente está falando de organizar assentamento.
né? Depois a vida aquela vida coletiva, não é simplesmente cada um ter o seu lote, né? Que vendem assim, né? Sim. Cada indivíduo vai ter seu lote. Não, há uma comunidade que se esforça coletivamente, né? Por conquistar ali mercado para suas mercadorias, se organizar como movimento. Você vem dessa escola e depois, por onde você foi passando, com a agroecologia, com as questões socioambientais, né, com a sua atuação tem sido nesse sentido sempre, da organização do coletivo, da compreensão do coletivo. Isso está em crise também? Como é que você está enfrentando isso? Como é que você tem se reinventado como político sem perder essa essência? Bom, na verdade isso nunca foi fácil, né? Você construir esse próprio coletivo não é da agora. A dificuldade sempre foi muito grande, né? Nós, com um processo de reforma agrária, vou dar um exemplo ali na região sul, ali o trabalhador ele já era super especializado. Tem um que só faz poda, tem outro que é o tropeiro. Até ele virar um agricultor, é um processo muito complexo. Ele é um agricultor que é um pouco gerente, que é um pouco técnico, que é um pouco pesquisador. Não é uma coisa fácil você construir um outro mundo, o cara que foi um trabalhador que cuidava de parte da produção, né, de forma que ele passe a compreender o processo como um todo e se transforme num agricultor, e num agricultor, num assentamento, né, que exige processos organizativos que vai muito além daquela experiência que ele vivia organizado pelo o patrão e o seu representante dentro da fazenda. Isso havia uma dificuldade no sentido de aceitar processos mais coletivos. Dá trabalho, né? E junto dá trabalho. Se quiser chegar rápido, vai sozinho, né? Se quiser chegar com certeza, vai junto. Né? Com certeza. E é um processo da própria cultura nossa. Sim. Quem vive no mundo capitalista, né? Você se contrapor, querendo construir um processo de resistência, de socialização, não é fácil, não. Então, nunca foi fácil. Agora fica muito mais difícil, né? Porque, principalmente nas cidades, né? Na periferia. Agora tem o empreendedor da periferia, né? Você vê onde chegou o Banco do Nordeste, chegou lá não vou nem falar, não. Mudou a vida das pessoas, né? Então, é uma dominação, né? A persuasão do ponto de vista desse controle ideológico é muito forte. Aí eu não sei dar resposta a isso. Mas isso, mas a política... E na política, você perdeu a gente trabalhar com aquela organicidade. Você tinha relação direta com aqueles que você se dispunha ali a representar, né? Quando isso também muda aqui, você não tem mais aquela organicidade que tinha do ponto de vista do exercício, né? Nós temos várias experiências, né? Elegemos deputado da esquerda, deputado do PCB, do PCB, com segmentos ali bem identificáveis do ponto de vista de quem ele representava, e essa relação, inter-relação, né? Essa reciprocidade, essa coisa toda que hoje vai se perdendo quando você passa a ter essa relação mais do ponto de vista midiático, né? Eu mesmo não tenho mais como para poder fazer. Como é que eu vou fazer um TikTok dançando agachado? Mas você faz um terceiro da manhã. E essa ideia, gente, da gente discutir seriamente as coisas. Discutir com gente que entende, né? Trazer o promotor, trazer o procurador, desculpe, né? Nada. Trazer a pessoa mesmo que é referência, né, na questão dos dados e fazer a discussão. Estou curioso aqui para ver. Essa experiência dele resultou nesse livro aqui. E como foi a devolutiva disso para o segmento dos operadores de aplicativo, né?
Hoje eles sabem que você escreveu um livro, que você não era Que era um infiltrado. Então, Empreendedor infiltrado. Eu ficava ali no bambuzal do aeroporto, não no bolsão maior, que fica em frente ao estacionamento, naquele bolsão da Rua das Locadoras. Sim. Então ali tinha uma lanchonete e eu ficava ali com o grupo, né? Só ouvindo. Ouvindo e também falando, né? Porque boa parte do tempo dos motoristas de aplicativo é tirando dúvidas sobre o funcionamento do aplicativo. Por quê? Porque tudo que torna o motorista mais vulnerável é interessante para a plataforma. Então, você não saber a regra de direcionamento da corrida, você não sabe exatamente para onde você vai. Isso mudou de 2 anos para cá, mas quando eu rodei, eu não sabia qual era a rua que eu ia. Você ia para uma região de Salvador, você ia para Pituba. Você aceita uma corrida para Pituba? E assim, eles ficam tentando decifrar o funcionamento do algoritmo sem sucesso. Então, os influenciadores, eles vão dizer, pegue muitas corridas. Outros vão dizer, pegue poucas corridas. Faça corridas longas, faça corridas curtas. Então, eles perdem muito tempo tentando decifrar isso. Se alguém me perguntava qual era a minha finalidade ali, eu respondia. Mas isso quase não aconteceu. Porque existe uma certeza tão grande de que todos que estão ali estão na mesma condição, ou seja, pessoas entre 30 e 50 anos que foram demitidos devido à crise financeira, econômica, e logo depois, pandemia, porque eu comecei a trabalhar logo no finalzinho da pandemia. Então, todos têm uma história de vida e comecem a perguntar hoje, nos aplicativos que vocês pegarem, qual é a sua história? E a história vai ser, eu trabalhava no hotel, eu trabalhava na loja, eu trabalhava na indústria, recebi uma rescisão. Olha o resquício ainda da CLT, olha como a CLT é importante, até mesmo para quem recusa a CLT hoje. Recebi uma rescisão de R$20 mil e não estava vendo alternativa de recolocação no mercado. Resolvi comprar um carro, porque me disseram, e aí vem o fator da sedução, as plataformas incentivam essa sedução, prometendo ganhos que não vão ser cumpridos. Ouvi falar que se ganhava muito dinheiro como motorista de aplicativo. E aí resolvi virar motorista de aplicativo. E ele entra nisso, e é uma espécie de servidão, porque ele não consegue sair, acreditando que 6 meses, 1 ano depois ele vai sair. Só que ele não sai. Salvador tem uma dificuldade muito grande de empregabilidade. Sim. Então as pessoas entraram achando que iam ficar 1 ano, 2 anos, elas já estão há 6 anos, 10 anos e não conseguem sair. Porque na hora que o automóvel quebra, ela tem um prejuízo que vai obrigar ela a trabalhar mais 6 meses, mais 1 ano. Então é uma vida realmente muito difícil. E quem porventura descobria qual era a sua ocupação, achava o quê? A dona da lanchonete perguntou, eu falei, olha, eu estou fazendo uma pesquisa de doutorado, eu quero provar as condições de trabalho dos motoristas. Ela só falou para mim assim, estude, meu filho, estude é bom para você melhorar de vida. Eu disse, ela tem razão. Um bom conselho. Eu coloquei no aplicativo, né? Você pode colocar informações pessoais no aplicativo para o passageiro saber quem é você. Daí a passageira viu lá, né? Doutorando da Federal do Sul da Bahia, estudando a uberização. Aí ela já entrou no carro dando risada, falando assim, me explica aí o que é essa tal de uberização. Aí eu falei assim, não, uberização é um processo de transformação da mão de obra, né? Estamos saindo de um padrão fordista para um padrão digital, com muita precarização e formalidade. Me desculpe, eu achei que você estava fazendo alguma brincadeira com a palavra Uber. Eu nunca ouvi essa expressão, uberização. Então as reações foram essas. Mas assim, eu descobri uma coisa, né? Vocês estão falando aí de redes sociais. Eu descobri que os motoristas são excelentes haters, né? Eles são odiadores. Eles vêm nas minhas redes sociais e aí eles falam os maiores absurdos que vocês puderem imaginar. Que isso é o governo querendo arrecadar impostos. Achei que era absolutamente o contrário. Achei que eles fossem se sentir ouvidos e vistos. Metade vai para odiar, a outra metade vai dizer obrigado, doutor, obrigado por representar a gente e tal. Mas assim, uma parte dos motoristas, eles acham que a minha pesquisa, coitada dela, vai de alguma forma comprometer o funcionamento das plataformas no Brasil. Então eles dizem, você é responsável por expulsar as plataformas, se isso acontecer, como aconteceu com o Twitter.
E aí começa. Isso é interessante porque quando estava tendo aquela primeira versão do projeto de lei, Sim. eu não dirijo, então uso muito o aplicativo. Então eu perguntava, unânime, todo mundo dizendo, Lula não quer deixar a gente trabalhar, Lula quer que a gente trabalhe só 10 horas. Uhum. Se a plataforma tiver que cumprir direitos, ela vai embora. Então, assim, tem um medo, e não é que as pessoas não percebam, porque vários falam para mim, olha, ela lucra bilhões, e a gente está aqui, mas ao mesmo tempo existe um medo de que, mesmo com todo esse nível de precarização, de uma relação tão desigual, que elas saiam do país. E é engraçado porque quando a gente está, por exemplo, numa mesa de negociação no setor privado, e mesmo com empresas grandes, a ameaça, mesmo nos dias de hoje, a primeira ameaça que eles fazem quando o sindicato endurece em alguma questão é desse jeito eu vou embora e levo os empregos, né? Tipo, como se a atividade dela fosse só gerar emprego, não é uma atividade econômica que o emprego para eles é um mal necessário. Então, tudo isso também passa por uma... E agora a gente tem ouvido muito isso no 6x1. Toda vez que eu vejo um trabalhador falar contra o fim do 6x1, é no sentido de perder o emprego. Então, ainda tem um pânico de que o que é ruim possa piorar, né? Sim. Não, os empresários sempre apresentam esse argumento, né? Que é o argumento do apocalipse, né? Então, eu vivo isso diariamente nas audiências, né? Você fala assim, você, empresa, precisa cumprir a lei. Ela diz, não, se eu cumprir a lei, eu quebro. Você, empresa, precisa assinar a carteira. Não, se eu assinar a carteira, eu quebro. Isso. Você precisa respeitar a CLT. Não, se eu respeitar a CLT, eu saio do país. Então, a gente Falar na cara do procurador. Para que as regras sejam cumpridas, você tem que negociar para que as empresas não saiam do país, não quebrem, né? E assim, são sempre argumentos que não têm comprovação empírica. Não, nenhum. A gente tem quase nenhum caso de alguma empresa, um empreendimento que não foi para frente porque cumpriu a lei, porque negociou com o sindicato. A Lamus botou o rabinho entre as pernas e veio e cumpriu a lei, né? Voltou. Para poder voltar. Né? E vocês dois que têm uma longa história disso, e a Georgina, que vai entender bastante de macroeconomia, vai saber que os fatores que vão levar ao sucesso ou insucesso da empresa dificilmente vai ser o cumprimento da lei. São fatores macroeconômicos que vão... Até porque, ao contrário do senso comum, que é disseminado, o custo do trabalho não é o maior dentro do custo que as empresas têm. Ao contrário. Sobretudo porque o custo do trabalho no Brasil é baixo se você comparar com outros países, né? Então, na verdade, é uma chantagem. E, inclusive, quando a empresa tem que ir embora, ela faz com Ford. A Ford, na hora que deu na telha, mesmo com 20 anos, né, de incentivos e de tudo, aliás, 20 anos aqui na Bahia, porque desde que a Ford se estabeleceu no Brasil, ela tem algum tipo de incentivo. A hora que não foi legal para ela foi embora, e não necessariamente foi por custo do trabalho. Uhum. Esses dias eu ouvi, um repórter me ligou para falar por que o preço do gás de cozinha estava aumentando tanto, porque falaram para ele no sindicato patronal que era por conta do acordo coletivo. Aí eu falei, vem cá, mas está aumentando continuamente, o acordo coletivo é uma vez no ano. Então, nos outros meses, qual foi a razão? Aí ele mesmo ficou assim, tipo, né? Eu falei, porque os trabalhadores têm database uma vez ao ano. Então, se está aumentando recorrentemente, como você mesmo está me perguntando o porquê, não é por isso. Né? Então, assim, são coisas que vão sendo propaladas como verdade, né? Sim. A Georgina cedeu a pista a ele, que na Bahia aumenta mais, porque nós estamos ligados à tarifa que foi privatizada. Sim, eu lembrei de um artigo que a gente fez lá na época da privatização, pro à tarde, falando exatamente o que ia acontecer. E não só um artigo, mas o Sindipetro, que é o Sindicato dos Petroleiros, e aí o deputado lembra que o deputado também participou de várias atividades para mostrar o que seria o custo da privatização desse serviço. E que agora está até pior do que o que a gente conseguiu enxergar lá atrás, né? Mas as pessoas vão disseminando essas coisas, né? A mesma história de que se você tiver um imposto sobre grandes fortunas, os milionários vão embora. Bom, coitadinho. Os milionários vão Então, assim, né? E aí é uma guerra de narrativas. E, infelizmente, a gente perde.
Porque... Você diria que a política hoje é isso? Uma guerra de narrativas? Sempre foi, né? Não tem, esse processo ele se atualizou tecnologicamente, mas é uma disputa de narrativa. Como é que você faz nesse cenário em que o sucesso é a lacração, etc., para você trazer conteúdo, trazer raciocínios que exigem um tempinho, né, para serem compreendidos? Como é que a gente enfrenta esse desafio? É um desafio enorme para professores, para políticos, para sindicalistas, para pessoal da área do cumprimento da justiça, né, das leis. A gente precisa... Como é que a gente faz? A gente precisa de explicar, né? A gente precisa de um tempo para as pessoas compreenderem, precisa que as pessoas parem e pensem um pouquinho. Então, como é que a gente vence esse desafio para tecer esse amanhã melhor? Pois é. Eu diria que esse é o grande desafio, porque eu acho que o que seduz muito as pessoas, por exemplo, em canais do YouTube, TikTok, é o fato de ser uma mensagem rápida. E geralmente é uma mensagem rápida que atribui a quem está ouvindo um segredo que outras pessoas não sabem. Então, tudo que nunca te contaram sobre, aí colocam lá em 3 parágrafos. E nem não dá para ser 3 parágrafos, em um tweet ou em um videozinho. E para a gente explicar as coisas com o mínimo de consistência, é preciso de tempo e é preciso de disposição de quem está ouvindo. Até para o entretenimento, até para o lazer, as pessoas estão sem paciência. Tem gente que só vê filme naquela velocidade que você escolhe, né? Se é a velocidade normal, o vídeo, se é 2, se é 3. As pessoas estão sem paciência. E eu acho que é aí que essa narrativa curta e lacradora, ela ganha. Porque ela é simplista. Então, parece que é uma coisa assim, fora do comum, e não é. São coisas que com 5 minutos, se a pessoa se dispuser, aquilo não se sustenta. Mas ninguém quer gastar esses 5 minutos para escutar. Então, eu acho que esse é um dos desafios. Eu sou otimista, porque depois que o livro teve muita repercussão, eu tive que entrar nesse mundo digital. E eu acho o seguinte, Galo, a gente não precisa fazer a dancinha do TikTok, mas a gente precisa disputar o espaço do TikTok. Sim. Não precisa ser a melhor qualidade de vídeo, não precisa aderir a essa estratégia rasteira. A gente precisa ocupar aquele espaço lá porque é o espaço hoje em dia. As pessoas hoje estão mais nas redes sociais do que na mídia escrita, televisiva. Então, assim, se eu pudesse dar alguma dica, faça do seu jeito, seja vídeo longo, seja vídeo curto. Eu falo um pouco disso no livro, né? Os influenciadores que são motoristas de aplicativo, os títulos são sempre fatalistas. Mais um segredo revelado. A Uber vai sair do Brasil amanhã. O Supremo já decidiu. Então, assim, a gente pode usar essas estratégias de comunicação e quase todos fazem da mesma forma. Eles pegam 30 segundos, 60 segundos e depois ele remete para o vídeo do YouTube de 1 hora, 2 horas. É verdade. Porque uma vantagem que nós temos é que o nosso público tem lugar de fala. Eles são trabalhadores, né? Então, assim, para nós, né, em tese, o caminho é mais fácil do que você fazer o percurso que, né, para quem não tem conteúdo, o empresariado está fazendo, né? Então, assim, para justificar o injustificável. Né? Então, assim, vamos ocupar esses espaços, vamos fazer isso sistematicamente, postar todos os dias, e essa iniciativa de vocês aqui hoje é uma prova disso, né? Viram as críticas no começo, dizendo que o deputado virou blogueirinho e tal. Vai passar, e assim, o resultado, o saldo disso vai ser muito mais positivo, porque você vai estar capacitando, formando pessoas, informando. Tá vendo aí, Galo? Vamos tecer manhãs, né? Tecer amanhãs, novos amanhãs, novas perspectivas. Tem um galo só, não tece ao menos. Tá sozinho, não. Precisa soltar esse canto para que o outro cante adiante e jogue para outro. Esse é o nosso princípio desse programa. Se você gostou, comente, né? Passe para as outras pessoas, convide, curta, né? Faz isso tudo aí que é importante para o algoritmo, né? Para que essas coisas aconteçam, para que mais pessoa possa ver e parar e pensar um pouquinho também, né? Eu quero agradecer aqui demais essa conversa maravilhosa. Eu queria deixar, assim, cada um fizesse espontaneamente seu fechamento, por último, nosso deputado Marcelino.
mas eu queria aqui, vamos começar com o doutor Ilan, o autor do livro, essa aqui, Galo, né? Dirigindo Uber, a subordinação jurídica na atividade de um motorista de aplicativo. Quem quiser ter esse livro, consegue ele onde? No site da editora Juruá, mas também tem na Amazon, é só dar o Google que aparece. Olha aí, está tudo conectado. Então, eu acho que vale a pena você conhecer esta experiência de um promotor, de um procurador, toda hora eu faço isso, que se afastou do seu trabalho, né, se licenciou para viver a experiência concreta da uberização, né, literalmente. Então, Eu queria agradecer o convite do Tecendo Amanhã, agradecer o convite do deputado Marcelino Galo, um prazer reencontrar a Georgina aqui hoje. E o debate que está posto, ele é muito simples. As plataformas digitais estão sujeitas às leis ou não, né? A Constituição se aplica a elas ou elas criaram um espaço normativo em que as leis ainda precisam ser criadas para serem aplicadas? Então, você tenta aplicar direito do consumidor, não consegue, leis ambientais você não consegue, direitos trabalhistas você não consegue. Então, o que elas acreditam é que elas inauguraram uma coisa tão revolucionária que nenhuma lei pode ser aplicada, e a gente sabe que o que está por trás disso tudo é uma tentativa de manutenção do poder e fragilização das pessoas. Então, a gente quer chamar a sociedade para esse debate, para a sociedade entender o nível de sofrimento dos motoristas de aplicativo. É muito difícil ser motorista de aplicativo. Sequestros são quase diários aqui em Salvador, roubos são diários, vira e mexe tem homicídio envolvendo motorista de aplicativo. Então a intenção minha desde o começo foi essa, mas passando também por questões jurídicas como o reconhecimento do vínculo. Então, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Eu também quero agradecer o convite e reforçar a importância de espaços de discussão como esse. O trabalho realmente é central, assim como vários outros temas, e poder discutir, né, nosso lugar no mundo, eu diria assim, né, é muito importante, sob diversos aspectos. Então, agradecer sua condução, foi ótima, muito leve, né? Um prazer reencontrar a doutora Ilan e o deputado Marcelino Galo. muito obrigado também, Jorge. Galo! Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, ver uma experiência como essa inusitada. E aqui uma lutadora resiliente, né? Junto ali no Móvel Sindical, a gente sempre via falar em Georgina. E sempre quando se precisava, né, de alguma análise de conjuntura, dados sobre o trabalho, a exploração, tudo isso estava lá presente. Georgina, né? Então, muito bom encontrá-la aqui e ver que essa luta continua. Então, agradecer ao doutor Ilan, e com certeza eu tinha muita curiosidade para compreender uma experiência tão inusitada, né, e criativa como essa, que com certeza vai ser muito necessária. A gente precisa ter mais experiência como essa para compreender, para estar junto, para fazer essa troca, né? E ali, com esse conhecimento de realidade, a gente, cada um na sua área, e como procurador, né, é uma área que a gente precisa muito de procuradores, né, como você aqui, né? Com certeza. Então, agradeço. Georgina, muito obrigado. Prazer foi meu. Doutor Ilan, Obrigado, muito obrigado Marcelino. e até próximas vezes. É isso aí, gente. A gente vai descendo o amanhã e contamos com você no nosso próximo programa.